Olá, meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana no Brasil. Meu objetivo neste vídeo é abordar o assunto sobre céu e inferno a partir do texto de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, onde nós temos ali narrada a história do rico e do Lázaro. Esta história foi contada pelo próprio Senhor Jesus e ela nos traz alguns apontamentos muito interessantes a respeito dessas duas situações, a situação de céu ou a situação de inferno. Diz o texto já no versículo 19, ora, certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então aqui este é um personagem, o personagem do homem rico. Depois um outro personagem está no versículo 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Aqui então é o homem pobre, o Lázaro. E outras condições deste homem pobre. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Portanto, era um homem cheio de feridas, era pobre, era faminto e se alimentava daquilo que sobrava da mesa do rico. Versículo 22 diz então que ambos morreram. Diz o texto, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, o destino de todas as pessoas é a morte. Aqui então está narrada a morte do rico e também a morte do Lázaro, daquele homem pobre. Mas veja o que acontece depois. No inferno, diz o versículo 23, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então o rico aqui, segundo a história, viu ao longe a Lázaro que estava no céu. Também nesse texto fala do Abraão. Mostra então que a morte não é o fim de todas as coisas. Então, há uma vida após a morte. E quando o texto, então, menciona que Abraão, significa que Abraão é alguém que morreu e já está junto com Deus. Portanto, a vida após a morte. E aqui, então, diz que o rico não estava no céu, mas ele estava no lugar de tormento. E diz que este lugar de tormento era o inferno, conforme o versículo 23. E aí ele diz, então, no versículo 24... Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então o inferno não é aqui na terra, como muitas pessoas acreditam, mas o inferno é um lugar distinto, um lugar de chamas, um lugar de fogo, onde é um lugar de tormento. Isso está bem retratado na Bíblia. Enquanto que o céu é um lugar da presença de Deus, um lugar bom, o inferno é um lugar ruim. O texto também deixa isso muito claro. Então, pai Abraão disse para ele no versículo 25, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. O fato do rico estar em tormento no inferno não é por causa da sua riqueza, porque o próprio Abraão também era rico e quando ele vivia aqui neste mundo, Abraão, Isaac, Jacó, esses homens eram homens muito ricos. Então, Jesus está querendo dizer aqui que essa crença de que quanto mais a prosperidade, isso é sinal de fervor ou de favor de Deus, isso não é verdade. Algumas igrejas, inclusive, assumem esta característica, esta teologia, chamada teologia da prosperidade, acreditando então que o homem precisa ser rico para ser um homem abençoado por Deus. Isso não tem nada a ver. Deus coloca no mundo pessoas ricas e também pessoas pobres. Ele pode estar junto com os ricos e também pode estar junto com as pessoas pobres. Veja então o versículo 26. Abraão então continua dizendo, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Aqui Abraão está dizendo, existem dois lugares, existe o céu e existe o inferno. Não existe um lugar intermediário. E não tem como alguém estar no céu e ir para o inferno e vice-versa. Essa situação ela não existe. Isso significa que, no momento da morte, é definido o destino da pessoa. Se a pessoa vai para o céu,
É uma pessoa que é temente a Deus, vai para o céu. Se a pessoa não é temente a Deus, então ela vai para o inferno, conforme diz o texto. Veja agora o versículo 27. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho ainda 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O rico, estando no inferno, achava então que o Lázaro pudesse retornar à terra para dizer aos seus irmãos que tomassem cuidado. Entretanto, o que diz Abraão? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, Moisés e os profetas é uma referência à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, ao texto de Moisés, o Pentateuco e também os profetas, ou uma referência aqui ao Antigo Testamento. Nós podemos dizer que a referência que nós temos é a palavra de Deus completa, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então nós podemos ouvir esta palavra de Deus, crer nesta palavra, crer em Jesus e ser salvo. Esse é o caminho de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Isso é o que deixa claro, então, o texto aqui para o rico. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos foi ter com eles, arrepender-se-ão. Então, veja só, não existe um retorno de quem morreu para a terra. Não tem como alguém puxar a perna de noite de alguém. Não existe comunicação de mortos com os vivos. Isso o texto deixa bem claro, então, para a gente. Eu posso, então, concluir, a partir desse texto de Lucas, algumas coisas. Primeiro ponto, existe o céu e existe o inferno. 2 lugares distintos. No momento da morte, é decidido para onde você vai. Se você confiou no Senhor, vai para o céu. Se você não confiou no Senhor, você fatalmente vai para o inferno. O inferno é lugar para aqueles que são incrédulos, aqueles que não são tementes ao Senhor. Também eu posso dizer aqui, a partir desse texto, que existem 3 tipos de morte. A morte física ou a morte temporal, ela é própria de todas as pessoas. Por causa do pecado, todas as pessoas morrem. É morte física. A pessoa morre, vai para a sepultura, vai ser cremado. Então, esse é o destino de todas as pessoas, a morte física ou a morte temporal ou temporária. Existe um segundo tipo de morte, que é chamada morte espiritual. E aqui há um perigo muito grande. As pessoas, quando se afastam de Deus, se afastam do Evangelho, da palavra do Senhor, elas podem perder a sua identidade cristã, perder a sua fé, morrerem espiritualmente. E quando essas pessoas que estão mortas espiritualmente passarem pela morte física ou a morte temporal, fatalmente vão para a morte eterna, que é o terceiro tipo de morte. Quando falamos também em morte, estamos afirmando que a morte é uma separação entre corpo e alma. Somos formados de corpo e alma. O corpo é mortal, vai para a sepultura. A alma é imortal. Esta alma, então, vai para junto de Deus ou para junto de Satanás. Também não existe lugar intermediário. Não existe purgatório, onde as pessoas ficam no limbo, purgando os seus pecados, e alguém aqui faz oração ou reza por essas pessoas para que elas possam sair do purgatório. Isso não existe. Não temos base bíblica em nenhum lugar para justificar que existe um local intermediário chamado purgatório. Como também não existe reencarnação. A pessoa que morre, a alma é individual, a sua identidade, não tem como a sua identidade, você que tem uma alma, a sua alma se encarnar numa outra pessoa, numa outra identidade. Então, aquelas igrejas ou aqueles grupos religiosos que afirmam que existe uma reencarnação e que a alma precisa se reencarnar para se purificar, estão equivocadas quando olham este assunto à luz da palavra de Deus. Nossa alma é purificada através de Cristo Jesus, que deu a sua vida na cruz e morreu pelos nossos pecados, e dessa forma, então, a nossa alma ela é purificada. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos no tempo da graça, aguardando o retorno de Jesus para a vida eterna. Mas Jesus pode demorar ainda a chegar. E nós podemos ir mais cedo. Significa então que, enquanto estivermos vivos, precisamos nos preparar para a nossa própria morte. Porque quando passarmos pela morte, aquelas pessoas que confiarem no Senhor terão a vida eterna garantida.
E é isso que nós queremos, enquanto pessoas cristãs, irem para a vida eterna. Prepare-se, portanto, edifique a sua fé, busque pela palavra do Senhor e vá crescendo espiritualmente, para que quando a morte chegar, você esteja pronto para estar com Jesus lá na eternidade. Deus te abençoe, um grande abraço.